nome dele, né, em nome de Jesus, ele está presente. Sim. Eu fiquei pensando, e eu acho que nós vamos conversar sobre isso aí no domingo, o que é se reunir em nome de Jesus. Porque às vezes as pessoas vão na igreja, né? Não necessariamente elas estão reunidas em nome de Jesus. Vão para ver a turma. Não, elas podem ter ido num lugar onde tem os amigos, e não é um problema ir num lugar que tem amigos. Mas para o Senhor estar na sala, ele falou assim, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. E eu fiquei orando essa tarde pensando sobre isso. Que é estar reunido em nome de Jesus. Essa é uma boa para nós. É a mesma linha do fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que partirdes o pão e beberdes o cálice, todas. Mas não é só no dia de Santa Ceia? Não, é todas as vezes que partirdes o pão. Né? Não é? Então, não é a mesma coisa? Não é, ou melhor, não é o mesmo assunto, a mesma pegada, como diz você? Né? É exatamente a mesma coisa. É exatamente isso que eu penso. Então, assim, a minha proposta, por que eu te falei isso? Quando a gente faz essa oração inicial, tem gente que pensa que é a campainha, né? Que a gente vai tocar a campainha para abrir o céu, né? Para Jesus vir e a situação acontecer. É tipo assim, real, Jesus está na hora, né? Ó, Jesus, está na hora. Ele falou assim, ó, se vocês estiverem fazendo o que eu estaria fazendo, né, ou reunidos através da minha vontade, com o meu propósito, em meu nome, eu vou estar junto de você. Então essa oração é isso, né? É pedir até para que a gente consiga estar em nome de Jesus reunido. Sim. Sim. Vamos orar então para começar? Sim, pastor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos reunir nessa hora, na sua presença, e buscar aquilo que o Senhor gostaria de estar fazendo aqui. Ensinando, encaminhando, cuidando, corrigindo, ensinando, para que cada um de nós possa viver nos dias que ainda estamos aqui, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. A palavra não sai do seu propósito, a gente não se reúne em seu nome sem um propósito. Então a nossa oração, eu ligo junto com os meus irmãos nessa hora, é para que esse tempo de reunião seja um tempo onde cada um de nós vai experimentar aquilo que o Senhor gostaria que nós estivéssemos experimentando. Vai aprender aquilo que eu gostaria que nós tivéssemos e vai guardar aquilo que eu gostaria que eu estivesse guardando para que, caminhando segundo a sua vontade, a gente experimente o que é bom, perfeito e agradável. Leva cada um de nós agora, Senhor, para um lugar onde a gente vai ouvir a sua voz. Eu te peço, abençoa a casa do Natan, abençoa o teu filho, a Carla, as meninas, Deus, abençoa essa casa, cobre com teu sangue, guarda debaixo das tuas asas, renova as forças, prospera, dá entendimento e discernimento da sua vontade. E cada um dos meus irmãos vai receber essa palavra agora, ou vai ouvir depois pela internet, no YouTube, ou seja, por onde for chegar essa palavra, que esses irmãos também sejam muito abençoados, segundo a sua vontade, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Natan? Amém. Amém, pastor. Opa. Bem, vamos começar. Nessa, então. Amém. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Até o capítulo 4, a gente falou a respeito no primeiro capítulo, da chegada de Daniel na Babilônia. Tá? No capítulo 2, a gente já falou da participação de Daniel, quando ele vai ter que dizer qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, né? E assim, ele teve que ir lá e saber o sonho e depois a sua interpretação. No capítulo 4, a gente viu o pessoal passando por uma prova de fogo, né? Os amigos de Daniel passando por uma prova de fogo.
E agora, no capítulo 5, a gente já não vê mais a figura de Nabucodonosor. No final, na semana passada, a gente falou sobre Nabucodonosor ter tido um sonho, sobre ele ser uma árvore grandiosa que cobriu toda a terra, e que ele foi cortado do meio dos homens, e passou sobre ele 7 anos, e durante o qual ele foi afastado da convivência humana, e foi comer capim como os animais, e ficou maluco e tal. E Deus o traz de volta, não foi uma coisa assim, não foi por acidente, né? Deus determinou que ele passasse por isso, e então Deus o traz de volta e devolve o reino a ele. E como a gente viu nos primeiros capítulos, né? O reino de Babilônia de Nabucodonosor, na história de todos os reinos, foi o reino mais importante, não mais importante, mas mais rico da história. Era a cabeça de ouro da estátua e tal. E no final do capítulo 4, ele termina com um testemunho de Nabucodonosor falando: olha, o Deus do céu me tirou e o Deus do céu me trouxe de volta para o reino, né? Para o reinado. E a história de Nabucodonosor acaba no capítulo 4. Tá? Após Nabucodonosor, chegou um outro reino, né? Que ainda era o reino de Babilônia, que era o filho dele, e o neto dele é o rei que aparece agora no capítulo 5. E nós vamos fazer hoje um pouco diferente. Nós vamos ler o texto inteiro, não é um texto longo, mas é um texto muito significativo, que diz o seguinte: Daniel, capítulo 5, verso 1. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, na verdade seu avô, né, porque ele se refere como seu pai, mas é seu avô, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nesses utensílios o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo de Deus, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçel, na caiadura da parede do palácio do rei, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam uns nos outros. É que essa expressão, as juntas dos seus lombos se relaxaram, ela é uma forma de dizer que ele precisou correr para o banheiro, tá? É o que está escrito aqui. E gritou o rei com força, que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Essa rainha, em algumas versões, fala rainha-mãe. Bem possivelmente era a mãe dele, que era filha, né, de Nabucodonosor, porque ela casou com Nabonido. Nabonido era um rei que possivelmente foi rei junto com Belsazzar, mas ela era chamada de rainha-mãe e ela era filha de Nabucodonosor. E ela continuou, e ela foi dizendo:
há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias do seu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver negócios complicados. Agora, se puderes ler esse escrito, e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem com você, e os seus prêmios você pode dar para outra pessoa. Contudo, eu vou ler o que está escrito e far-lhe saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava com vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas, quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteiros. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses disso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa de Deus, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem, mas a Deus, cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e o terminou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos Medo e aos persas. Então Beltesazar mandou que vestisse a Daniel de púrpura e se lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do rei. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Bom, por que eu li o texto inteiro dessa vez? Porque
esse texto, ele fala completamente aos dias de hoje. Ele fala assim, em toda a sua extensão, ele está falando disso. Ele fala de gente que já conhecia a história. Belsazar sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor. E assim, no momento de ímpeto, ele simplesmente manda trazer no meio de uma festa os utensílios santos da casa de Deus. Porque se você não sabe, os utensílios santificados da casa de Deus, é óbvio que eles não poderiam ser usados em qualquer circunstância por qualquer pessoa, a não ser dentro do templo. Mas aqui não só ele faz isso, como ele ainda usa isso durante uma festa e bebe e se divertem usando os utensílios santos de Deus. Então, é uma afronta o que ele faz aqui. E só que existe toda uma preparação da história para chegar nesse momento. E quando ele vai falando o que aconteceu e como que ele fez, você vê que Belsazar, ele não tinha qualquer tipo de temor a Deus. E Belsazar não sabia que ele estava vivendo os últimos dias. E nós hoje estamos vivendo os últimos dias. Esse é o ponto da história toda. E o que acontece com ele? Ele está lá ocupado em beber, em se divertir. É da mesma forma que a Bíblia fala que nos últimos dias vai ser como nos dias de Noé. Está todo mundo preocupado em beber, em se divertir, casando, dança em casamento, e vai vir o fim. A palavra de Deus fala aqui que Belsazar ele estava totalmente alheio daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mesmo ele conhecendo a história, como todos nós conhecemos a palavra de Deus. E como o pastor Beto falou agora há pouco, o que mais nós temos buscado entender nesse momento, fala assim, eu tenho conversado sobre isso, eu tenho pensado sobre isso, assim, as oportunidades que a gente tem de tocar em qualquer tipo de assunto com relação à palavra de Deus, é que a gente tem que estar santificado diante de Deus. O pastor Beto está falando agora há pouco a respeito de o que significa estar reunido na presença de Jesus. Porque o que nós estamos fazendo agora é nos preparando para encontrar com Jesus daqui a alguns dias, para estar na presença física de Jesus. E para isso é necessário que a gente esteja em santidade, buscando a santidade, porque sem a santidade nenhum de nós vai ver a Deus. Não é uma coisa assim da gente estar tentando, é uma coisa que nós vamos alcançar. Se você se lembrou dos outros estudos lá, lembra das cartas de Apocalipse. Qual que é o problema? Lê a carta às igrejas. Lembra do primeiro amor. Você não precisa, você não pode ser um ator na casa de Deus. Deus conhece seu coração. Deus sabe o que está acontecendo. Nós não somos, a gente não serve para ser ator. Nós temos que ser verdadeiros. Belsazar estava dando uma festa, achando que estava tudo beleza. Deus mandou a mão dele para escrever na parede que ele tinha sido pesado na balança e achado em falta. E por isso ia ser retirado dele o rei. E uma coisa que hoje nós sabemos sobre nós e que ele não sabia sobre ele, é que nós estamos vivendo o último dia, como Belsazar estava vivendo o último dia. Só que nós recebemos o aviso nosso, não foi por escrito na parede, mas foi pelas profecias que nós temos, dizendo que a Bíblia é verdadeira. Ontem, eu estava voltando de viagem, conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela tem muitas dúvidas, porque o que ela acredita é no espiritismo. Então, e a gente conversando sobre... Antes eu dava assim muita volta, ficava muito cheio de dedo para tratar de determinadas coisas, assim, eu acho que a gente anda meio sem tempo, né, para ficar dando muita volta. Eu falei o seguinte, olha, eu procuro a verdade. Eu procuro a verdade. Então, eu não me considero
um cristão reformado, ou um cristão pentecostal, ou um cristão evangélico, ou seja lá qual for o rótulo que for arrumar. Eu não me considero assim. Eu considero que eu tenho acesso à palavra de Deus, à Bíblia, na sua fonte. Eu não preciso que alguém me conte, me explique de uma forma assim doutrinária ou complexa aquilo que a Bíblia diz, porque eu tenho a convicção de que eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo fala comigo e me revela aquilo que eu estou lendo. Porque quando você precisa entender, você vai perguntar para alguém, só que você pode perguntar para o Espírito Santo que ele vai te responder. Então, eu acho que tem a sua propriedade os escritos de Lutero, mesmo ele tendo escrito algumas coisas assim que, não entendo, não faz sentido, os escritos de Calvino, e por aí vai, o C.S. Lewis, que eu gosto muito de ler, entende? Tá tudo certo, mas eu me considero, quando o assunto é definir a verdade para mim, eu considero que a Bíblia é totalmente suficiente, só a Bíblia. Então, eu me considero um cristão originalista, que eu vou lá do original e leio. Da mesma forma, eu ouço uma pregação, por exemplo, do Amir Tsarfati, uma pregação do John MacArthur, e eu me identifico, eu gosto muito, mas eu vou conferir lá na Bíblia o que esse pessoal está falando. Da mesma forma que você precisa conferir na Bíblia aquilo que eu estou te falando, porque você tem acesso à fonte. E os avisos que você tem não estão escritos na parede da sua casa. Eles estão escritos na palavra de Deus que está diante de você. E é isso que acontece aqui. E assim, a hora que ele viu aquilo escrito na parede, ele percebeu na hora o tamanho da bobagem que ele tinha feito. Porque começou a tremer, bater as pernas, as coisas desandaram. Ele sabia. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele fala com todos os humanos. Quando a Bíblia fala assim que todo mundo recebeu o chamado, é porque todo mundo recebeu o chamado, sem exceção. A palavra de Deus, ela foi dada para todo homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas todo mundo ouviu de uma forma ou de outra. Deus sempre se revelou de uma forma ou de outra. Então, e você muitas vezes é o objeto, você é o mensageiro dessa revelação para que todos conheçam. Então, quando você olha uma coisa dessa aqui, você vê que tem um cara que já sabia. Da mesma forma que você vai falar para muita gente que vai aprender através de você. E olha o que acontece. O semblante dele se mudou na hora. As juntas dos seus lombos relaxaram e o seu joelho bateu no outro. E ele já gritou, traz todo mundo aqui para eu saber o que está acontecendo. A rainha, mãe, até chega e fala assim, olha, não se preocupa não. É porque ela não sabia do assunto, Não se preocupa não, porque tem um homem aqui que resolve. E assim, ela ainda falou para ele se preocupar. Tem uma das leis de Murphy, tem um livro chamado As Leis de Murphy, aquela que fala assim, olha, aquela lei de Murphy todo mundo conhece, se uma coisa puder dar errado, ela vai dar errado. Essa é a lei de Murphy. Parece que é o quarto axioma de Murphy que diz assim, quando todo mundo já entrou em desespero e você não entrou em desespero, é porque você não entendeu a gravidade da situação. Então, esse caso aqui me parece muito com isso, porque o rei não sabia o que estava acontecendo, ele chama Daniel. E Daniel, você vê que ele tem um tratamento diferente com Belsazzar. Ele não trata igual tratou o rei Nabucodonosor. Que Nabucodonosor, quando falou, olha, sonhei com a árvore, Daniel já chegou para ele e falou, rei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu preferia que essa mensagem fosse para os teus inimigos. Tá? Isso que está sendo dito, que fosse para quem não gosta de você. Não se aplica ao que acontecia com Belsazzar. Belsazzar falou, Daniel, me conta o que está acontecendo, que eu vou fazer você ser o terceiro no reino, e você vai receber ouro, tal. Daniel já foi raspando o tacho de cara, dizendo assim, olha, deixa eu te falar, os seus presentes pode ficar com eles. E o que você quiser dar, dá para outro. Para mim não precisa, não quero. Mas eu vou ler para você o que está escrito aqui.
Aqui está escrito que você fez o que é mal perante o Senhor. Você fez tudo errado, sabendo do que podia fazer, não fez, e que você vai morrer. E que você vai morrer. Porque você não vai continuar sendo rei. Porque você não passou no teste. E aqui diz que ele morreu na mesma noite. E que quem o substituiu depois disso foi Dario, né, que começou a reinar já com mais de 60 anos. E você vai perceber que Daniel vai fazer parte do governo de Dario. Lá vai Daniel. Daniel passou por Nabucodonosor, passou por Belsazar, por Nabonido, por Dario e por Ciro. Então, toda vez que a gente lê esse texto e vê como que Daniel se comportou diante das mais diversas situações, a gente lembra que nós precisamos nos santificar e sabendo que os dias estão próximos. Os dias estão próximos. E não é assim, os dias estão próximos, vai demorar. Os dias estão próximos. Olha, vai ler a Bíblia. Vai ver Daniel falando sobre os últimos dias. Daqui 2 semanas a gente vai começar a falar desses últimos dias que nós estamos vivendo. Mas ele faz toda uma preparação falando a respeito de santidade, a respeito da preparação de você estar verdadeiro diante de Deus. Lembrando que daqui a alguns dias a gente vai conviver com Jesus. Nós vamos conviver com Jesus. Então, todo o nosso empenho é para que a gente rasgue o nosso coração, que a gente dobre os nossos joelhos diante de Deus, que a gente conheça a Deus, que a gente busque, não espere o pastor, não espere o presbítero, não espere o grupo, não espere. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Não tem problema, fala para Deus. Deus, eu não estou entendendo nada. Não viva o evangelho do medo. O medo é um péssimo conselheiro. Não tenha medo. Não tenha medo do vírus. Não tenha medo. Não tenha medo. O verdadeiro amor, Deus é amor, lança fora o medo. Seja verdadeiro. Belsazar ele não era verdadeiro. E é assim que a conversa acaba. E agora, se você olhar para o mundo, o que está acontecendo ao redor, e ficar se alimentando de televisão, a única coisa que você vai ter é medo. É medo que você vai ter, mais nada. A Carla e eu, a gente estava vendo uma pregação do David Wilkerson, tá? E ele contando que simplesmente isso, uma pregação de 10 anos atrás ou mais, 10 anos atrás, né? E ele simplesmente, ele jogou fora a televisão dele. Há um tempão atrás, ele encontrava com gente e falava, você viu aquilo que passou na televisão? Ele falou, não. Como é que você não viu? Não tem televisão. Não é porque ele não podia ter, não queria ter. E nessa conversa que eu estava tendo com a pessoa quando a gente estava vindo, ela falou o seguinte, mas olha, mas o ser humano é uma boa... As pessoas, elas são boas, elas vão melhorar. Eu falei, olha, eu vou te contar uma história então. Lá no livro de Apocalipse, fala assim que quando Jesus voltar, daqui a alguns dias, ele vai instaurar um reino que vai durar 1000 anos. E durante esse reino, aí eu falei para ela assim, você acredita em Jesus? Acredito. Jesus é uma boa pessoa? Demais, ué, claro que é. Ele é Deus, ele é Jesus. Isso é uma pessoa que tem uma fé, que tem uma cultura, né? Não vou falar de fé, uma cultura espírita. E ela falando assim que, Jesus é... Então assim, eu falei assim, e se Jesus então governar sobre a terra, como é que vai ser? Ela falou, vai ser maravilhoso. Porque ela falou assim, no mínimo, Natan, é um mestre bom, maravilhoso, verdadeiro. Então, vai ser maravilhoso. Falei, então é o seguinte, então se Jesus estiver reinando sobre a terra, todo mundo vai entender qual que é de Jesus, não vai? Ela falou, vai. Eu falei, então aí, durante esse tempo também que ele vai estar reinando, a Bíblia fala que Satanás, os demônios, vão estar presos.
Satanás vai estar preso, não vai estar andando por aí. Consequentemente, não vai estar ninguém atazanando ninguém, não tem a tentação do tentador, não tem. É Jesus reinando sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa. Tá? O PIB, né? Imagina o PIB do planeta, o que vai acontecer? Jesus está reinando. O desenvolvimento sobre a terra. Imagina. Fantástico, né? Ela falou, fantástico. Eu falei, pois é. Só que aí no finalzinho fala que o diabo, o Satanás, ele tem que ser solto por um pedacinho de tempo. Né? Aí, depois desse reino maravilhoso, ele vai ser solto. Você acha que quando ele for solto, alguém vai querer seguir o diabo? Ela falou, mas claro que não. Porque Jesus reinou sobre a terra, todo mundo viu ele reinando, claro que não. Eu falei, pois é, aí que está o problema. A Bíblia fala que as nações vão seguir a Satanás. Ela falou assim, não, fez sim. Livro de Apocalipse está dizendo isso, que as nações vão seguir a Satanás, mesmo depois de 1000 anos de um reinado de paz, de justiça. A Bíblia fala. Ela falou, mas então é porque o ser humano não presta. Eu falei, você já mudou de ideia? Ela falou, não, eu só estou pensando agora porque você falou disso. Eu falei, então, diz para mim, como que você mudando de encadernação, ou de encarnação, ou reencarnando, como você vai melhorar? Como que as pessoas vão melhorar se mesmo diante do reinado de Jesus, o que vai acontecer é que as pessoas vão seguir ao diabo? Como que vai melhorar? Ela falou assim, bom, eu preciso pensar sobre isso então, viu? Eu falei, pois é disso que eu estou falando. A Bíblia é verdade, porque na Bíblia você vai encontrar as respostas para tudo. E lá está escrito da impossibilidade da pessoa viver mais de uma vez, não é por uma questão de doutrina, ou de história, ou para combater suas ideias, ou para dizer que é diferente, não é não. É porque lá está dizendo que só tem uma chance. É igual jogar golfe para acertar 1 quilômetro de distância, você só tem uma tacada e tem que acertar no buraco. É assim que funciona. Ah, mas é muito difícil. É difícil sim, porque a palavra de Deus fala que o caminho é estreito e que a porta é estreita. Mas que o caminho largo e a porta larga leva para a destruição. E quando fala assim que o caminho é estreito, é porque significa que é muito pouca gente que vai entender que nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos seguindo a Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Altíssimo. Isso muda a forma com que a gente trata até a igreja. Você não vai para a igreja para encontrar a turma, como o Beto está falando. Você vai para a igreja para adorar. Você vai para a igreja para adorar. Da mesma forma que quando você vai orar, tira o sapato, porque o lugar que você está pisando é santo. Você não está se encontrando com o amiguinho do clube, você está encontrando com o Criador do universo, com o Verbo de Deus. Jesus executou a construção do universo, por isso que ele é o Verbo. Você está encontrando com Deus, o Altíssimo. Diante dele, as nações são como pó. E eu não sou nem nação, sou... Entendeu? E mesmo assim, Deus mandou o Filho dele para morrer por mim e para morrer por você. Isso é importante. Isso é o resumo da história. E o que a gente vê aqui nessa história é uma história, isso aqui aconteceu. Foi um rei que conhecia a história do que já tinha acontecido e ainda assim não deu glória a Deus. Não entendeu. Não entendeu. Mas você entendeu. E você tem a palavra de Deus na sua mão. Porque daqui a alguns dias, todos nós seremos pesados na balança. Todos nós, sem exceção. E eu tenho certeza que nenhum de nós vai querer ser achado em falta. E aí, por último, nessa conversa que eu estava tendo lá, ela falou assim, mas então você tem muita fé? Eu falei, não tenho. Eu posso te garantir que eu não tenho. Porque a Bíblia fala que se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda,
eu mandava o Morro das Pedras lá para fazer companhia para a Ilha do Campeche. Porque lá fala assim, você pega uma montanha e fala para ela ir para o mar, ela vai. Eu nunca consegui fazer isso. Então a minha fé eu já sei que é menor do que um grão de mostarda. Ela falou, então como é que faz para ter fé? Eu falei, a palavra de Deus fala assim que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E como eu já disse antes, eu tenho experimentado isso fazendo caminhada. Eu vou fazer caminhada, ponho o fone de ouvido, ouço a palavra de Deus e fico obrigado, eu me obrigo a ficar no mínimo 1 hora fazendo caminhada, ouvindo a palavra de Deus, porque isso assim pode até me ajudar, está me ajudando em relação ao meu corpo, mas está me ajudando em relação à minha fé. Eu já devo estar começando a ter um pedacinho de fé, que é assim, comparado com um grão de mostarda, que quem não sabe, um grão de mostarda é assim, não consigo nem uma coisa. Você pega uma cabeça de alfinete, não daquele de plástico, não, daqueles pequenininhos mesmo, o grão de mostarda é mais ou menos 1/4 daquilo, é bem pequenininho. Então a minha fé deve estar assim do tamanho de um átomo, perto do grão de mostarda. Mas eu vou insistir que eu quero ter fé e por isso eu vou ler a palavra de Deus. Eu não vou ler só o que eu entendo, não. Eu estou lendo o que eu não entendo. Eu estou lendo Zacarias, eu estou ouvindo Jeremias, estou ouvindo o profeta falar assim, Deus repetindo. E o áudio que eu ouço, a pessoa tem uma voz grave, e ele repete assim, eu sou Deus, e não há outro como eu. Eu sou o único Deus. E é isso que está fazendo diferença dentro de mim. Eu não consigo expressar. Eu quero que você leia a palavra de Deus, que você ouça a palavra de Deus e não se preocupe em entender tudo de uma vez. Ouça, ouça de novo, ouça de novo, ouça de novo, continue ouvindo, tá? E se alguém aí tiver uma fé que já chegar no ponto de mover pedra, né? Mover montanha, né? Então assim, você pode construir mais uma ilha. E é assim, como é que você vai chegar nisso? Ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor fortaleça a nossa mente e o nosso coração, como Paulo fala a respeito da gente renovar o nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento, a renovação da nossa mente, é isso que nós queremos, para que a gente não olhe ao nosso redor, para que a gente não admita o evangelho do medo, porque o evangelho de Jesus Cristo é o amor. Porque Deus é amor. Porque Deus nos amou. É esse o evangelho que conta. O medo é um péssimo conselheiro, mas o Espírito Santo é o conselheiro. O Espírito Santo é a sabedoria. E nós queremos, ó Pai, estar com os nossos corações, com a nossa mente limpos, santos, porque é nesse lugar que o Espírito Santo de Deus habita. É nesse lugar que habita a sabedoria. Nós te pedimos, ó Deus, que pelo nome de Jesus, nós tenhamos os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Para ouvir a Tua palavra. Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga voar como águias, esperando, aguardando ansiosamente a chegada do caminho, a chegada da verdade, a chegada da vida, a chegada do amor, o noivo Jesus. Ó Deus, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus abençoe vocês todos, nossa casa, casa do Beto, que nos dê força para esses dias, tá? Que nos dê sabedoria para definir para que lado nós estamos andando. Amém? Se Deus quiser, na quinta-feira que vem, capítulo 6. Amém? Abração para todo mundo. Deus abençoe.